Então, gente, vamos agora para o nosso segundo vídeo sobre esse pensar aí para a prova do Enem, tá? Então a gente já entendeu que quando eu vou pensar para a prova do Enem, a minha tese vai ser o quê? A procura de um ou mais problemas, tudo bem? Mas você já sabe que quando eu estou fazendo a minha redação, eu preciso de uma tese, mas não somente a tese. Além da tese, eu preciso de um negocinho chamado argumentação. Bom, você sabe também que no Enem você não vai ter muito tempo, cara, ou seja, você vai ter ali 1 hora para fazer sua redação. E qual é a minha proposta com esse curso para vocês? Que vocês tenham um caminho, mas esse caminho não é necessariamente uma padronização. Ou seja, o teu textinho não vai ficar igual ao do outro, porque cada um vai ter um repertório para fazer isso que eu estou solicitando. Então vamos imaginar o seguinte. Toda vez que a gente vai fazer uma prova para o Enem, a minha tese, ou pelo menos uma das minhas teses, vai ser uma problematização. Quando eu vou discutir ou quando eu vou argumentar, eu preciso seguir pelo menos 2 caminhos. Primeiro caminho é o caminho da reflexão, ou seja, eu vou discutir a partir de perguntas essa minha tese. Segunda, eu vou fazer uma comprovação, ou seja, eu vou utilizar dados que comprovem aquela ideia. O que a gente vai aprender nesta aula, neste vídeo? Como eu posso fazer uma reflexão ou como eu posso procurar uma argumentação por reflexão para minha tese, que é um problema. Então vamos lá? Sigamos. Vamos imaginar que eu tenho aquele tema da lei seca, e nesse tema da lei seca eu tenho a ideia de que, eu lancei uma tese, de que os efeitos são pequenos da lei seca, ou seja, o grande problema que eu tenho é que ela não é efetiva, tá? Porque há uma pouca fiscalização. Essa foi a minha tese, joia. Quando eu vou discutir essa tese, o que eu faço? Eu sigo por 2 caminhos de argumentação. O primeiro deles se chama o quê? Causa. Ou seja, eu vou perguntar, mas por que é que há uma pouca fiscalização? E depois disso eu posso trabalhar com a ideia de consequência. Qual é a decorrência dessa pouca fiscalização? São 2 perguntinhas que você faz para a sua tese e a resposta vai ser a sua linha de raciocínio. Então eu fui lá, vou imaginar, eu fui lá, peguei a primeira ideia que é o quê? A minha tese é um problema. Qual a origem desse problema? Qual é a consequência desse problema? Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha? Eu coloquei aqui, supus 2 causas para esse problema. Você poderia escolher outras, tá? Não tem padrão, tá? Não tem gabarito redação. Então vamos lá. O efeito é pequeno, pois há uma pouca fiscalização. Ah, mas por que há uma pouca fiscalização? Essa pergunta, quando eu digo por que há uma pouca fiscalização, eu estou indicando qual é a causa. Porque o investimento feito pelos governos federal e estaduais em bafômetros foi mínimo. Além disso, as blitzes não são feitas com a intensidade devida. Ou seja, são 2 causas, são 2 motivos que estimulam a criação ou o surgimento daquele problema. Conseguiu sacar ou não? Valtinho, acho que eu não entendi direito, mas vamos ver se você está entendendo, Valtinho. Então vamos lá, presta atenção. Primeira coisa, pega o assunto, pega o tema. Beleza, entendeu? Depois disso, encontra um problema. Beleza, entendeu? Depois disso eu pergunto, de onde vem esse problema? Beleza, entendeu, cara? É isso que você tem que fazer. Depois eu vou avaliar qual vai ser a decorrência disso. Qual é a consequência desses efeitos não serem, ou se essa medida não ter sido efetiva? Então vamos lá? O cidadão tem conhecimento da lei, mas a burla facilmente. Não percebe, entretanto, que a vítima fatal pode ser ele mesmo. Então eu tenho uma linha de apresentação de uma tese que é um problema, quais são os motivos, quais são as consequências. A ideia de raciocínio lógico está fechada. Eu fiz isso na minha redação. Olha só, vamos tentar entender o que eu estou dizendo para você. Você já vai para a sua prova do Enem sabendo o que você vai fazer. Mas isso não quer dizer que você já tem um texto pronto. Você tem sim um caminho para resolver a sua redação. Tudo bem? Beleza? Fica tranquilo que isso não vai ser, na verdade, uma amarra, não. É só um caminho mesmo, tá? Beleza? Bom, vamos dar um exercício. Vamos fazer um exercício agora? Exercício simples, tá? Primeira coisa, pegar qual que é o tema? Qual o problema? Qual a causa? Qual a consequência? São essas 4 perguntas que você tem que fazer. Primeiro, violência na sociedade brasileira. Pergunto para vocês, qual é o assunto? Violência. Qual é o tema? Na sociedade brasileira. Qual é o problema? Ô, Valtinho, já é um problema. Beleza, joia. Mas exemplifique isso. Onde é que a gente tem essa violência? A gente tem a violência nos morros cariocas, nas favelas de São Paulo. A gente tem a violência no centro da cidade. A gente tem a violência
dentro das casas, a gente tem violência dentro das universidades. Meu Deus do céu, existem inúmeros exemplos de violência que a gente tem na sociedade, tudo bem? Aí você pega um desses exemplos e pergunta, qual é a causa? De onde vem esse problema, por exemplo, da violência que acontece nas favelas? Ah, Valtinho, vem do narcotráfico. Ah, Valtinho, vem da ausência do Estado. Ah, Valtinho, a favela é deixada de lado, deixada de escanteio, ninguém trabalha para aqueles caras, não tem escola, não tem saneamento, não tem nada, os caras vão virar bandido mesmo. Cara, não me importa muito qual é a causa que você está fazendo, mas sim a linha que você está criando, tudo bem? Qual que é a consequência dessa violência? Uma sociedade amedrontada, uma sociedade que estranha os seus iguais, uma sociedade que não consegue viver tranquilamente, uma sociedade que vai viver quem pode em condomínios, uma sociedade que não acredita na polícia, ou seja, eu tenho várias consequências desse problema. Não sei se você consegue entender que se você fizer isso, a sua redação já está praticamente estruturada. Porque você pegou uma tese, dessa tese você fez causa, consequência para isso, e você vai ter a sua argumentação por raciocínio lógico montada. Conseguiu entender, bicho? Simples assim, tudo bem? Vamos tentar mais um exemplozinho? Vamos lá, ó. Qual o tema, qual o problema, qual é a causa, qual é a consequência? Tema: o poder de transformação da leitura. O assunto vai ser qual mesmo? Leitura, muito bem. Qual que é a temática? O poder de transformação. Valtinho, eu preciso falar de uma coisa negativa. Eu já falei sobre esse tema com você, tá? Você pode fazer um parágrafo colocando coisas positivas e um parágrafo colocando coisas negativas. Não tem problema. Você pode ter um olhar positivo e um olhar negativo. Presta atenção. E se eu tiver um olhar positivo, Valtinho, eu acho que a leitura transforma mesmo a sociedade. Você acha isso, joia? Por quê? Quais as causas? Qual é a consequência dessa transformação? Pô, Val, que legal! Não precisa ser só no problema. Não, cara. Porque você está fazendo uma análise de onde vem e para onde vai. Pode ser lado positivo ou lado negativo. Conseguiu entender, brother? Beleza? Mas, Val, eu tenho que ter problema. Sim, você tem problema, porque inclusive você tem que ter o quê? Uma solução para esse problema. Conseguiram entender ou não? Beleza? Rapaziada, é isso daí então. Então o que a gente está entendendo? Pensar o tema, pensar a prova de redação do Enem. Problema, causa, consequência. Isso é raciocínio lógico, tudo bem? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês com a comprovação. É isso aí.